Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Hisashi Ouchi, o homem mais radioativo. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de história. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. O vídeo de hoje vai ser pesado. A gente vai falar sobre radiação, hospitalização, tratamentos intensos, machucados, doenças, órgãos internos. Eu vou relatar tudo aqui pra vocês. Não coma assistindo esse vídeo, tá? Vai ficar nojento. Eu não sou médica. É outra coisa que eu tenho que dizer, então você pode me corrigir nos comentários. Qualquer coisa que eu estiver falando errado, você pode me corrigir. Só seja gentil, por favor. Tudo aconteceu no dia 30 de setembro de 1999. Hisashi Ouchi tinha 35 anos de idade. Ele trabalhava na usina nuclear de Tokamura e era considerado um bom funcionário. Eficiente, ele trabalhava bem em equipe e respeitava todas as medidas de segurança. Por volta das 10 da manhã, ele foi chamado ao prédio de testes da usina, onde um reator mais rápido seria testado usando urânio. Tudo bem, um trabalho que ele já estava acostumado a fazer, então lá foi ele. Hisashi filtrou uma solução de urânio, o colocou em um balde de metal e depois ele e um colega transferiram essa solução para um tanque de precipitação usando um funil. Seu superior, Masato Shinohara, segurou o funil sobre a abertura do tanque, como eu disse, e o Hisashi despejou a solução de urânio aos poucos pelo funil. Após 7 baldes desta mesma solução serem despejados no tanque, uma rachadura apareceu e uma luz azul se acendeu na sala, o que indicava que havia um vazamento perigoso ou uma possível reação nuclear. E foi isso que aconteceu. Mais ou menos, não foi uma explosão, não foi nada visivelmente dramático, mas em nível molecular foi bem dramático sim. A radiação viajou e alcançou os corpos dos 2 homens, mais um que estava em uma sala ao lado. Uma sirene começou a soar, indicando que o prédio deveria ser evacuado imediatamente. Hisashi Ouchi se escondeu na área onde eles vestiam as roupas de proteção e em poucos segundos ele já estava vomitando e aí ele desmaiou ali mesmo. No dia seguinte, dia 1º de outubro, toda a radiação foi contida e o desastre maior foi evitado. Porém, Hisashi e mais 2 funcionários estavam incrivelmente doentes. Cientistas calcularam que a radiação que atingiu o corpo deles era 20 vezes maior do que aquela considerada letal. Hisashi parou completamente de produzir glóbulos brancos. Foi a primeira coisa que os médicos notaram. Ele não estava produzindo leucócitos. O corpo dele não conseguia mais lutar contra infecções ou bactérias, ou vírus ou qualquer coisa mesmo. Ele estava sem nenhuma imunidade, basicamente. Ele conseguia falar, conseguia se comunicar com os médicos, o seu cérebro não parecia ter sido afetado e ele respirava com facilidade no primeiro dia. Um médico chamado Kazuhiko Makawa decidiu que tentaria salvar a vida do Hisashi, mesmo com todos os outros médicos dizendo que não tinham o que fazer e era só uma questão de tempo até que ele morresse. Esse médico decidiu que se não haveria salvação, pelo menos seria possível estudar o que acontece com o ser humano consumido por tamanha radiação em tão pouco tempo. O Hisashi concordou com isso e ele estava meio encurralado, né? Ele realmente não tinha outra saída e ele agradeceu o médico por pelo menos tentar salvá-lo. No segundo dia hospitalizado, ele já não conseguia respirar bem sozinho e ele precisava de transfusões de sangue porque não estava produzindo células novas. O seu abdômen também estava bem inchado, o que era a inicial indicação de que os seus intestinos estavam falhando. Com o passar dos dias, o Dr. Makawa continuou se esforçando para mantê-lo consciente e confortável. Hisashi foi transferido para o Hospital Universitário de Tóquio e, ainda capaz de falar, ele agradeceu à equipe por estarem cuidando dele. No 5º dia após o acidente, as enfermeiras ainda o incentivavam a conversar e muitas relataram que ele era um homem muito gentil e muito otimista também. Porém, quando ele completou uma semana, ele já não conseguia se mover sozinho, nem falar muito. Exames mostravam que os seus ossos e o seu sangue estavam sendo destruídos pela radiação aos poucos. E foi decidido que ele precisaria de um transplante de células hematopoético ou um transplante de medula óssea.
Esse tratamento também é feito com pacientes que passam por intensa quimioterapia para colocar células novas e saudáveis no corpo. Mas como vocês podem imaginar, não é fácil encontrar um doador compatível para fazer esse tipo de tratamento. Muita gente não consegue, algumas famílias até têm filhos na esperança de conseguir células compatíveis para o filho doente. O Hisashi, ele tinha uma irmã e, por sorte, ela foi considerada 100% compatível. Ela passou 2 dias no hospital extraindo o material que seria transferido para o corpo do Hisashi e eles só saberiam se o tratamento deu certo 10 dias depois. No 11º dia hospitalizado, ele começou a demonstrar tristeza, desânimo, raiva daquilo tudo. Mesmo assim, ele expressou que sabia que todos estavam trabalhando para ele e para que ele melhorasse e aquilo não era culpa de ninguém. Mas uma hora você vai começar a ter raiva de alguém, né, pelo que aconteceu com você. Foi nesse dia que a pele dele começou a se deteriorar. Sempre que alguém o tocava, sempre que algum exame era feito, fita ou gaze era colocada na sua pele, uma marca aparecia, cortes não cicatrizavam, tudo deixava um hematoma, ou seja, ele não estava melhorando. Na segunda semana adiante, bolhas começaram a aparecer nas mãos e os seus pés estavam escamando também. Qualquer toque era incrivelmente doloroso e mesmo para tomar os analgésicos, ele precisava furar a pele, então todo o tratamento se tornou intensamente doloroso para o Hisashi. Sua respiração também ficou pior, um raio-x revelou que os seus pulmões estavam falhando rapidamente, uma sombra começou a aparecer nos exames e ela só crescia com o passar dos dias. Ele precisou ser entubado. 16 dias depois do incidente, a pele do Hisashi parecia incrivelmente queimada, as bandagens eram trocadas diariamente, mas o corpo dele não era capaz de gerar pele nova. Os médicos também perceberam que ele não estava absorvendo as vitaminas, as calorias, os nutrientes que eram dados para ele por um tubo pelo nariz. Seu sangue não tinha glicose o suficiente, era como se ele estivesse passando fome. Quando eles estavam se esforçando para dar todos os nutrientes para ele pelo tubo, mas não estava dando certo, ele não estava digerindo aquilo. No dia número 18, 10 dias depois do tratamento de medula óssea, o sangue do Hisashi parecia estar se recuperando. Ele teve uma melhora potente em glóbulos brancos, o que era ótimo, mas 8 dias se passaram e as esperanças dos médicos foram destruídas novamente. O corpo voltou a matar os glóbulos brancos, ele não estava mais aceitando as células doadas pela irmã, piorou de novo. 27 dias após o incidente, seus intestinos começaram a falhar de verdade. Exames confirmavam que os órgãos dele estavam se deteriorando de dentro para fora. Ele não era mais capaz de digerir alimento nenhum, de verdade, nem água. Nos dias que seguiram, os rins também começaram a falhar. Seus olhos não se fechavam completamente, sozinhos, e levava horas para trocar as bandagens do corpo dele inteiro. Após um mês, a irmã concordou em dar amostras da própria pele para ser usada para gerar novas células epiteliais para o corpo do Hisashi. 70 pedacinhos da pele dela, eu acho que foi de dentro da coxa, foram usados e aplicados em diferentes partes do corpo dele, mas não funcionou. O corpo dele estava rejeitando o corpo da irmã, que era 100% compatível, o que indicava que ele estava rejeitando a si mesmo também. 50 dias depois do acidente, foi percebido que os intestinos dele estavam sangrando por dentro. E ele não podia mais digerir, agora é sério, ele não tinha mais como digerir alimento nenhum. Foi aí que o Dr. Makawa começou a questionar se deveria continuar esse tratamento doloroso ou se seria melhor mantê-lo em coma até que falecesse naturalmente, talvez até fazer uma eutanásia no Hisashi. A família foi questionada, mas não deu resposta por enquanto. 9 dias se passaram e o Hisashi teve um ataque cardíaco. O coração dele parou de bater durante alguns minutos, mas a equipe conseguiu salvá-lo. Nesse processo, o resto do corpo ficou ainda mais comprometido. 60 dias após o incidente, a família declarou que ainda esperava uma melhora e que não permitiriam que ele morresse. 10 dias depois, o corpo entrou em choque e precisou de muitos remédios para ser estabilizado. Dr. Makawa percebeu o trauma que era para a equipe cuidar daquele homem e resolveu admitir derrota para a família, dizer que aquilo não era mais possível. Ele chamou a família Ouchi e disse que não dava para continuar com aquele tratamento. A pressão sanguínea do Hisashi estava muito baixa, o seu coração ia parar sozinho eventualmente. Não fazia sentido mantê-lo vivo se ele só ia continuar piorando. Então a família concordou que quando o coração do Hisashi parasse de bater, seria o fim.
Eles também concordaram que o corpo seria estudado em detalhes, e isso aconteceu 2 semanas depois. 83 dias depois do incidente, às 11 horas e 21 minutos da noite, dia 21 de dezembro de 99, Hisashi Oshi faleceu quando seu coração parou de bater por conta própria. Seu superior, Masato Shinohara, também teve intensas lesões na pele e no fígado. Ele também foi tratado em Tóquio e ele veio a falecer 211 dias depois do incidente. A necrópsia do Hisashi foi um evento médico científico. Tem muitas fotos online, se vocês quiserem ver. É claro, eu não posso colocar elas aqui, mas tem muitas fotos online. Também tem umas piadas que as pessoas fazem com essa história que eu achei horríveis. Tem umas coisas horríveis que as pessoas fazem, piada, literalmente, dessa história. Todo esse tratamento feito com o Hisashi ainda é muito criticado, dizendo que grande parte desse sofrimento poderia ter sido evitado se o Dr. Makawa tivesse deixado que ele morresse, que a radiação seguisse e que Hisashi morresse em paz. Simplesmente estudado as consequências da radiação sem dar nenhuma esperança pra família, né? Mas eu não sei, me digam o que vocês acham, pessoal. Muita gente dizia que realmente não valia a pena tentar. Foi um grande desperdício de material médico e remédios e o esforço de toda a equipe. Vários enfermeiros, muita gente mesmo que teve que ficar ali cuidando do Hisashi quando poderia estar tratando de outros pacientes. Então, me digam o que vocês acham, pessoal, se valeu a pena esse esforço ou não. Mas como sempre, muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada Juliana Ferreira, Tami Yokohama e Alessandra Roque por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo. Se você prefere me dar uma gorjeta, é só clicar no valeu. Se você gostaria de visitar as minhas redes sociais ou me mandar alguma coisa na minha caixa postal, é só olhar na descrição aqui embaixo. Também tem o meu segundo canal, que vai aparecer em algum lugar por aqui. E você pode ir lá se inscrever se você quiser. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!